Graça e paz, tudo bem com vocês, amados e amadas? Hoje vamos meditar aqui no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sendo aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Aqui, esses versículos falam, que Adão ali, pecou, ele fez o que? Uma ofensa a Deus, porque Jesus, ele ama, os pecadores, mas ele não ama o pecado, Através de Adão entrou a condenação, entrou, a morte. Então, nós temos que entender isso, que o pecado, leva nós, ao inferno, por causa que, Jesus, ele não aceita o pecado. Lembrando a vocês que Deus ama os pecadores, mas abomina o pecado. Então ali Adão, desobedeceu a Deus, quando comeu ali do fruto, quando a Eva entregou para Adão, ali Adão pecou, Então, porque ele desobedeceu a Deus, a desobediência. Nós temos que ser obediente a Deus, Para nós entrarmos no reino de Deus, nós temos que ser obediente a Ele, Se você peca, porque todo mundo peca, Eu peco, todo mundo peca. Só que nós temos que ter a consciência de pedir perdão a Deus e não cometer mais o mesmo pecado, Porque até o mesmo ao falar nós peca. Depende do que nós falamos. Então nós temos que ter essa consciência de pedir perdão ao Senhor Jesus e não cometer os mesmos pecados. A consciência das pessoas são tão cauterizada que peca e é como se não pecasse, Acham que tá certo, mas não tá. Tá cometendo pecado. Jesus, ele não condena a ninguém, mas ele abomina o pecado. Deus, ele é justo. Aqui no versículo 15 fala: todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, que foi Adão, muitos a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, A graça entrou através do quê? De Jesus Cristo, Que Jesus, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, Para nos dar, a vida eterna. Então nós temos que valer esse sacrifício que Jesus fez por nós, Não jogar isso no lixo, mas valer esse sacrifício, obedecer ao Senhor Jesus. Aqui fala, ainda no versículo 15, fala: foram abundantes sobre muitos. Versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, que foi o pecado que Adão cometeu. Aí gerou a condenação, Mas a graça
transcorreu de muitas ofensas para a justificação, que foi Jesus Cristo, que Deus enviou. Né? Aqui no versículo 17 fala: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, através de um homem entrou a ofensa, que foi Adão, e a condenação. E através de Jesus, que Deus enviou, entrou o que? A abundância da graça, o dom da justiça, e reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo, que vai ser o que? A vida eterna. Jesus ali sacrificou por nós. Jesus é maravilhoso, ele é bendito, soberano. Né? Então, nós temos que valer esse sacrifício que Jesus fez por nós. Não deixar isso ir pro ralo. Né? Nós sermos obedientes ao Senhor Jesus. Né? Se nós pecou, peça perdão ao Senhor e não comete o mesmo pecado. Porque nós somos carne, mas você tem que vencer a carne. Porque Jesus ali venceu a carne. Então você tem esse poder, né, que Jesus nos entregou, de vencer a carne. Muitos falam, a carne é fraca. Sim, mas você tem o poder de vencer ela. Porque Jesus entregou você. Então seja forte, seja obediente ao Senhor Jesus. Porque Ele quer essa obediência de você. Né? Então, que nós venhamos ser mais obedientes ao Senhor, né? Que Ele nos entregou essa graça. Que você venha amar o Senhor Jesus de todo o seu coração, né? Que venham adorar Ele a cada vez mais. Que não venha abandonar o Senhor. Ele está procurando você. Ele procura os pecadores, né? Ao arrependimento. É isso que Jesus veio, né? Ele veio para os doentes, né? Aqueles que são doentes da alma, né? De espírito. Que você venha fortalecer no Senhor e pedir ajuda, né? Ao Senhor Jesus, porque é o único que pode te ajudar. Aqui no versículo 18 fala: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação, que dá a vida, que Jesus que nos dá a vida, né? A vida eterna, a vida em abundância. Aqui no versículo 19 fala: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Então, através, né, das obediências de um só homem, que foi Adão, nós tornou o quê? Pecadores. Mas através da obediência do Senhor Jesus, né, que muitos se tornarão o quê? Justo. Então, nós tornou justo, que Jesus entregou a vida dele. Aí no versículo 20 fala: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Ali, né, onde sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que foi o que? Jesus, Ele nos deu essa graça, o dom gratuito, né, sem cobrar nada a nós, a vida eterna. Aqui no versículo 21 fala: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vou ler de novo. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna,
mediante Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo veio, né? A graça pela justiça que é a vida eterna, mediante Ele. Tá bom, amados? Que você venha a ser obediente ao Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima. Deus abençoe.